Senhor da vida, fonte inesgotável de amor e sabedoria, elevamos nossos pensamentos aos céus em humildade e reverência, buscando o amparo dos espíritos de luz e a proteção de nosso amado Mestre Jesus. Com o coração entrelaçado em laços de ternura e fé, queremos rogar por todas as mães que também são avós, pilares luminosos que sustentam, cuidam, acolhem e intercedem em silêncio, com lágrimas que só o coração conhece e com preces que só o mundo espiritual escuta em profundidade. Ó Senhor, que conhece os mistérios mais profundos da criação, escuta a oração desta mãe-avó, cujos sentimentos ultrapassam as barreiras do tempo. Sua alma se estende através das gerações, envolvendo filhos e netos com uma força silenciosa que protege, inspira e consola. Que seus pensamentos, quando elevados em oração, sejam como luzes que percorrem o caminho dos seus descendentes, guiando-os mesmo nos momentos em que pareçam perdidos. Permite, Pai de infinita bondade, que a fé dessa mãe-avó seja um campo de força espiritual, envolvendo seu lar em vibrações de harmonia, que sua presença seja bálsamo, que seu olhar seja consolo, que suas palavras sejam sempre veículo de serenidade, que ela compreenda nos dias de dor que sua prece ultrapassa as limitações da matéria e se transforma em instrumento de trabalho dos mensageiros do bem. Senhor, acolhe a súplica dessa mulher que, ao ver um neto em dificuldade, dobra os joelhos e clama por auxílio. Sua oração, feita muitas vezes em silêncio, no recanto de um quarto ou diante de um altar singelo, ecoa como perfume no plano espiritual. Que os espíritos elevados ouçam esses rogos e a acompanhem com bênçãos, clareando o caminho de seus netos, muitas vezes tão necessitados de orientação e proteção. Amado Mestre Jesus, quantas vezes essa mãe-avó se desvela em amor sem esperar retorno, doando-se inteiramente com esperança, que sua entrega, muitas vezes invisível aos olhos do mundo, seja reconhecida nos planos superiores e que ela receba as bênçãos que se destinam aos que amam com a pureza da abnegação. Que ela compreenda que sua missão não é pequena, pois através de seu amor o mundo se transforma um pouco a cada dia. Amigos espirituais que nos assistem, tomai esta prece como ponte viva entre os planos e levai até o coração dessa mulher o conforto de saber que sua fé não é vã, que seu amor é instrumento divino, que sua dedicação ecoa nos céus. Quando ela estiver cansada, cede seu alento. Quando ela estiver em dúvida, cede sua inspiração. E quando ela sentir que não tem mais forças, sede vós o sopro da renovação. E se entre seus descendentes houver alguém imerso nas sombras da ignorância ou do sofrimento, que essa prece seja como uma tocha acesa, abrindo caminho, despertando consciências, chamando à regeneração. Que a força de sua intenção emanar tanta luz que mesmo de longe alcance os corações mais endurecidos, abrindo portas ao arrependimento e à transformação. Ó Pai Celestial, que conhece os caminhos dos espíritos desde sua origem, fortalece essa mãe-avó nos momentos em que seu coração se angustiar por não compreender os caminhos escolhidos por seus filhos ou netos.
que ela saiba esperar com paciência, confiar com fé, amar sem medida, que ela compreenda que a justiça divina é perfeita e que todo espírito, por mais perdido que esteja, encontrará em algum momento a luz do teu amor. Que a sua prece, mesmo quando feita entre lágrimas, carregue a esperança dos que sabem que o bem sempre triunfa. Que ela se lembre de que, mesmo quando tudo parece escuro, há sempre uma luz brilhando nos céus, sinalizando que os bons espíritos estão a postos para socorrer e amparar. Que sua fé seja como uma árvore frondosa, oferecendo sombra nos dias quentes, abrigo nos dias de tempestade, fruto nos dias de necessidade. Permite, Senhor, que essa mãe-avó compreenda que seu papel espiritual vai além dos laços terrenos, que ela está entrelaçada com seus descendentes por laços que foram tecidos muito antes da encarnação atual. Que cada gesto seu, cada pensamento elevado, cada palavra de consolo forma uma rede de luz que sustenta e fortalece a caminhada espiritual de sua família. Senhor, que és o Alfa e o Ômega, essência de toda sabedoria e amor, clamamos por tua misericórdia e por tua luz neste instante sagrado em que rogamos pela figura da Mãe-Avó, esse espírito abençoado que muitas vezes retorna à Terra para continuar o trabalho de amor iniciado em outras vidas, que ela seja envolta por correntes de paz e equilíbrio, pois sua missão transcende o tempo e carrega a essência do mais puro Evangelho de nosso Mestre Jesus. Amar sem condições, doar sem esperar, perdoar infinitamente. Que a sua prece, feita muitas vezes entre os afazeres do lar, nos momentos de cansaço físico ou mesmo nos instantes em que o coração parece apertado pela saudade ou pela preocupação, seja tomada pelos mensageiros celestes e transformada em luz sanadora. Que mesmo sem palavras rebuscadas, sua oração chegue aos planos superiores como o mais belo dos cânticos, pois é entoada com a verdade de quem ama profundamente. Espíritos de luz, vinde em seu auxílio quando a tristeza ameaçar obscurecer sua fé. Muitas vezes ela não verbaliza suas dores, mas seu coração suplica pelo bem dos que ama. Que suas súplicas não se percam no vento, mas sejam colhidas como sementes pelo alto, germinando no tempo certo em bênçãos sobre aqueles que são o objeto de seu carinho e de sua intercessão. Mestre Jesus, que conheceste o valor das mulheres que sustentaram tua missão com fé e ternura, que amparaste mães e filhas com teu olhar de compaixão. Abraça essa mãe-avó em teu amor infinito, que ela perceba que nunca está só, ainda que seus filhos ou netos não estejam presentes fisicamente, há corações espirituais que a cercam de gratidão e de reconhecimento por cada gesto de amor que ela oferece. Que os netos, mesmo sem entenderem agora, sintam-se protegidos por esse laço invisível, construído em cada prece, em cada pensamento elevado, em cada renúncia. Que um dia, mesmo que tarde, reconheçam o valor dessa mulher que, em nome do amor, se fez fortaleza nos dias difíceis, ponte nos momentos de distância, farol nos dias de escuridão. Senhor, sabemos que muitos dos que encarnam como netos trazem consigo dores do passado
compromissos de reajuste, fardos espirituais que às vezes se expressam em comportamentos difíceis ou escolhas equivocadas. Que essa mãe-avó compreenda que sua presença amorosa é remédio que suaviza esses caminhos. Que ela jamais se desespere ou se sinta impotente, pois sua fé pode operar transformações que vão além do entendimento humano. Que sua prece, quando feita com sinceridade, toque os corações endurecidos de seus descendentes. Que ela se lembre que nenhum espírito está perdido para sempre e que mesmo as escolhas mais dolorosas, quando banhadas pela oração persistente e amorosa, podem ser redirecionadas para o bem. Permite, Senhor, que essa mãe-avó também receba o amparo necessário. Que sua saúde seja sustentada, seu ânimo seja renovado e seu espírito se mantenha confiante. Que ela se permita receber também o carinho, pois muitas vezes ela doa tanto que esquece de cuidar de si. Que os bons espíritos a envolvam com energia renovadora, restaurando suas forças, curando suas feridas invisíveis, silenciando suas angústias. Abençoa, Senhor, seus momentos de solidão. Que ela saiba que mesmo quando não há ninguém ao redor, há legiões de espíritos amigos ao seu lado, escutando seus pensamentos, consolando suas lágrimas, sorrindo com suas esperanças. Que ela sinta a presença de Maria Santíssima, modelo sublime de ternura e fé, envolvendo-a com seu manto de luz. Pai amoroso, que o coração dessa mãe-avó seja também instrumento de reconciliação entre os membros da família. Que sua presença promova o perdão, dissolva mágoas, reenlace os laços distendidos. Que sua sabedoria, adquirida pela experiência e pelo amadurecimento do espírito, seja ouvida e respeitada como farol que guia, não por imposição, mas pela autoridade moral que o amor edifica. E se um dia seus olhos se fecharem na vida física, que sua missão não termine ali, que ela prossiga em outros planos, intercedendo pelos que ficaram, envolvida em tarefas de amor e de esclarecimento, recebendo em troca a paz dos que cumpriram com dignidade e entrega a sua jornada. Que ela possa olhar para seus descendentes, onde quer que estejam, e continuar a envolvê-los com a mesma ternura, agora amplificada pelo entendimento espiritual. Senhor da eternidade, que vês além das aparências e conheces os anseios mais profundos dos corações, derrama tua luz sobre essa mãe-avó que muitas vezes, mesmo em meio ao silêncio da vida cotidiana, realiza o mais sublime trabalho de amor e amparo. Que ela perceba que sua vida é oração viva, que cada gesto de paciência, cada conselho dado com carinho, cada espera em silêncio, compõem uma prece contínua que se eleva aos céus e ressoa como música doce no plano espiritual. Pai de misericórdia, quando essa mãe-avó se sente esquecida, quando sua presença parece ser notada apenas nas ausências, quando seu coração experimenta a dor da ingratidão ou da indiferença, que ela se lembre que o amor jamais é em vão. Que, mesmo que seus netos ainda não compreendam a extensão de sua dedicação, a espiritualidade maior a conhece, valoriza e protege. Que seu espírito receba, como um bálsamo,
a certeza de que tudo que é feito com amor está registrado nos registros eternos da consciência. Espíritos elevados que assistem as famílias na terra, abraçai essa serva do bem, que sua casa seja abençoada com paz e que seus netos, mesmo distantes ou envolvidos em provas difíceis, sejam tocados por ondas de luz que brotam de sua oração, que mesmo aqueles que se afastaram dos caminhos do bem encontrem nela, ainda que inconscientemente, uma âncora espiritual, uma fonte de força e direção. Mestre Jesus, quanto amor cabe no coração de uma mãe-avó, amor que abraça sem julgar, que acolhe sem cobrar, que silencia para não ferir, que espera com fé, que esse amor se converta em bênçãos que a envolvam nos dias de angústia, que se seus olhos se enchem de lágrimas, elas sejam recolhidas pelos anjos do Senhor como gotas preciosas de fé e entrega. Permite, Senhor, que essa mãe-avó compreenda a profundidade da missão que lhe confiaste, que ela não se compare com outras, que não se cobre além do necessário, mas que entenda que tudo o que realiza com sinceridade e boa vontade é parte de um plano maior. Que ela veja que sua influência não se limita aos gestos visíveis, mas também se estende aos campos invisíveis, onde o pensamento atua como força criadora. Abençoa, Senhor, cada lembrança que essa mãe-avó carrega em seu coração. Que as memórias dos momentos de ternura com seus netos sejam como flores espirituais a perfumar sua jornada. E que, mesmo quando essas lembranças forem atravessadas por saudade ou tristeza, sejam sempre envolvidas por esperança, pois nenhum instante vivido com amor se perde. Que essa mãe-avó, mesmo que tenha sido instrumento de reconstrução em meio a lares desfeitos, entenda que sua força está nas raízes que lançou na alma dos que a rodeiam. Que ela veja que sua presença é elo de ligação entre gerações, reconectando corações distanciados pelas provações da terra. Que sua fé seja alicerce e sua serenidade seja farol a indicar o caminho do equilíbrio. Senhor, ampara aquelas mães-avós que criam seus netos como se fossem seus próprios filhos, por circunstâncias da vida que exigem renúncia e coragem. Que elas sejam fortalecidas, que sua saúde seja preservada, que sua mente seja amparada pela intuição dos espíritos benfeitores, que saibam que não estão sozinhas, que há toda uma falange de luz acompanhando cada passo seu, sustentando cada decisão difícil. E para aquelas que já se encontram no plano espiritual, mas mantêm os laços afetivos com os netos na terra, que suas preces cheguem até eles como vibrações sutis, guiando-os, protegendo-os dos perigos morais e fortalecendo-lhes a consciência. Que os encarnados sintam, em momentos de intuição ou sonhos, a presença amorosa dessas mães-avós desencarnadas, que continuam intercedendo com o mesmo fervor, agora livres das limitações da matéria. Que essa corrente de amor, formada entre os mundos, seja inquebrantável. Que ela sirva de sustentação nos momentos de provação, que seja fonte de inspiração para os netos que buscam sentido na vida e que seja também
instrumento de reparação para os que necessitam reconstruir seus caminhos. Permite, Senhor, que a sabedoria dessa mãe-avó seja instrumento de ensinamento vivo, que seus gestos falem mais que suas palavras, que sua fé contagie os que com ela convivem, que sua vida seja testemunho de esperança para os que atravessam as tempestades da existência. Senhor de infinita ternura, bendita seja a oportunidade de elevarmos o pensamento para rogar luz, consolo e proteção àquela que, sendo mãe duas vezes, abraça com o Espírito a missão sagrada de orientar corações que muitas vezes caminham sob a névoa da ignorância, do sofrimento e da prova. Que a mãe-avó, em sua jornada repleta de renúncias, se sinta reconhecida pelo alto, ainda que na terra nem sempre veja esse reconhecimento traduzido em palavras ou gestos. Que sua oração, feita no silêncio da madrugada ou entre os afazeres diários, continue sendo ouvida como um cântico de luz. Que os espíritos mensageiros do bem, sob a tutela dos emissários do Cristo, recolham essas vibrações e as transformem em bênçãos para os filhos e netos, alcançando mesmo aqueles que se desviaram dos ensinamentos evangélicos e se encontram em caminhos sombrios da existência. Senhor, que essa mãe-avó receba o discernimento necessário para saber o momento certo de falar e o momento certo de silenciar. Que sua palavra, sempre doce e firme, nunca perca a autoridade moral que só o amor puro consegue construir. Que seu olhar seja luz nos olhos de quem não enxerga o valor da própria vida e que seu abraço seja abrigo para os corações desalentados pela dor ou pelo desânimo. Que sua presença seja bálsamo, Senhor, principalmente nos lares onde a ausência dos pais físicos recai sobre ela como responsabilidade espiritual maior. Que ela saiba exercer esse papel sem perder a doçura e que seja amparada pela espiritualidade para nunca sentir que carrega sozinha um fardo pesado demais. Que ela perceba que, ao ensinar os valores do bem, ao cultivar o Evangelho no coração das crianças e jovens, está colaborando diretamente com a obra divina da regeneração do mundo. Mestre Jesus envolve essas mulheres abençoadas que, ao se tornarem mães-avós, continuam semeando com fé e colhendo com esperança. Muitas vezes, seus corpos já demonstram os sinais da idade, mas seus espíritos se mantêm jovens, animados pela alegria de servir. Que elas não percam jamais a coragem diante dos desafios, nem a fé diante das provações. Que sintam, mesmo nas horas mais difíceis, a doce presença do teu amor, sustentando-as com mãos invisíveis. Pai amado, que essa mãe-avó saiba também perdoar, que ela compreenda que seus filhos e netos são espíritos em jornada, sujeitos a quedas e enganos, mas igualmente dignos de recomeços, que se algum deles se afastar por orgulho, por incompreensão ou por conflitos espirituais, ela nunca deixe de orar por eles, nem permita que a mágoa silenciosa apague a chama da caridade. Que sua prece continue sendo ponte viva entre os corações afastados. Que ao ver seus netos trilhando caminhos difíceis,
ela saiba distinguir o momento de intervir do momento de apenas orar. Que entenda que muitas vezes o sofrimento é ferramenta de despertamento e que não é com desespero que se auxilia, mas com confiança na justiça e na misericórdia divinas. Que sua presença seja o porto seguro para aqueles que, cansados da luta, retornem em busca de afeto, orientação e paz. Amigos espirituais que trabalham pela harmonia dos lares, ajudai essa mãe-avó a manter o equilíbrio de sua casa. Que ela tenha sabedoria para lidar com as diferenças de gerações, serenidade para compreender os desafios da juventude moderna e paciência para lidar com as transformações da vida sem se deixar abater. Que sua fé seja constante, que sua mente esteja sempre conectada ao bem e que seu coração seja terra fértil para as sementes do Evangelho. Que ela nunca se sinta pequena ou esquecida. Que saiba que sua oração tem peso espiritual, que seu amor é farol que guia, que sua dedicação é degrau que eleva. Que seu nome seja lembrado entre os que constroem o bem no mundo, mesmo que discretamente, como alicerce invisível que sustenta edificações sagradas. Senhor, que ela saiba se alegrar com os pequenos sinais, que reconheça a tua presença nas pequenas vitórias, no sorriso de um neto, numa palavra de carinho inesperada, num gesto de gratidão. Que sua alma seja abastecida por essas centelhas de luz, fortalecendo-a para os dias mais difíceis. Que ela jamais perca a esperança, pois em cada manhã há uma nova chance de recomeço, e em cada noite repousa a promessa de que o bem plantado florescerá no tempo certo. Senhor de amor infinito, com o coração envolvido em profunda reverência, encerramos esta súplica com a certeza de que a tua presença é constante e que a tua luz jamais se apaga. Que essa mãe-avó, que tantas vezes se coloca em segundo plano para servir aos que ama, seja agora exaltada na intimidade de sua fé, sendo reconhecida por ti e pelos bons espíritos como um farol espiritual, guia silenciosa que ilumina a jornada de sua família. Que os frutos do seu amor, muitas vezes não percebidos à primeira vista, sejam colhidos em formas de paz, reconciliação, cura e retorno ao bem. Que seus netos, mesmo os mais distantes ou rebeldes, sintam em algum instante o calor de suas preces envolvendo-os como um abraço invisível. Que a cada passo incerto sua energia amorosa seja presença sutil, ajudando-os a reencontrar o rumo. Senhor, não deixes que essa mulher abençoada duvide do valor de sua existência. Quando o cansaço físico se abater, que ela encontre repouso em ti. Quando a mente estiver sobrecarregada, que ela encontre consolo em tua palavra. E quando o coração estiver aflito, que ela ouça a doce melodia dos bons pensamentos que os espíritos de luz lhe inspiram. Que o tempo, com suas marcas e transformações, não apague sua essência de fé e coragem. Que ela veja na passagem dos dias o amadurecimento de sua missão espiritual e que, ao olhar para trás, possa reconhecer os muitos caminhos por onde espalhou a luz. Que se orgulhe não de bens ou títulos, mas da herança moral e espiritual que deixa aos seus. Permite, Pai,
que no momento do seu retorno ao plano espiritual, ela seja recebida com flores de gratidão pelos espíritos amigos. Que seus filhos e netos, ao sentirem sua ausência física, percebam sua presença contínua nas lembranças mais doces, nas palavras que ecoam nos momentos de necessidade e na paz que visitar seus lares em instantes de oração. Que essa mãe-avó, ao adentrar a pátria espiritual, continue a missão sublime de interceder, agora com mais clareza, pelos que ficaram. Que ela possa trabalhar ao lado de Maria Santíssima, levando consolo a outras mães e avós que choram na terra. Que seu espírito, iluminado pelo amor que doou, se eleve entre os que semearam com lágrimas e colherão em júbilo no reino do Senhor. Senhor, que esta prece seja como um manto de luz estendido sobre todas as mães-avós, encarnadas ou desencarnadas. Que nenhuma delas se sinta esquecida, que todas recebam o carinho espiritual que lhes é devido, que se renovem em fé, em propósito e em paz. Que saibam que seu amor não tem fronteiras, que sua prece atravessa mundos e que sua missão continua além da vida terrena. Agradecemos, Pai Celestial, por permitir que este momento de oração seja um canal de luz entre os corações que amam e os espíritos que acolhem. Que essa mensagem encontre em cada mãe-avó que ao ouvir ou ler o eco da esperança, a certeza do consolo e a inspiração para seguir amando, mesmo quando tudo parecer difícil. Mestre Jesus, modelo supremo de caridade, sustenta essas almas maternas em sua jornada de doação. Que elas sintam tua presença nos gestos mais simples e que tenham sempre a certeza de que não caminham sozinhas. Que, no silêncio de seus dias, possam ouvir a doce voz da espiritualidade dizendo: tua fé te sustenta. Teu amor é teu tesouro e tua prece move as forças do céu. Assim seja.